Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura aqui no Ono Runas. Eu sou o Marcos e hoje a leitura que eu trago é sobre potenciais ocultos, sobre aquilo que você deve utilizar para o seu bem, para te auxiliar, para trazer crescimento, entendimento, que talvez você ainda não tenha descoberto. São aqueles potenciais que estão adormecidos dentro de você e que você deve, a partir de agora, a partir dessa leitura, talvez enxergar eles e passar a utilizá-los para te auxiliar nessa caminhada. Então vai se concentrando nessa questão, vai respirando fundo e vai tentando se conectar com uma dessas três conchas. Claro, lembrando que se você quiser sempre acompanhar as leituras, é só se inscrever no canal, ativa as notificações, porque toda semana, geralmente na quarta-feira, tem leitura nova. Caso você queira uma leitura particular, é só ir lá no meu e-mail ono.runas@gmail.com me pedindo para enviar para você a tabela com os tipos de atendimento, com os valores de cada um. Caso você queira me acompanhar também no Instagram, estou lá como @ono.runas. Os tempos de cada escolha vão estar na descrição desse vídeo também. Então, agora que você já se concentrou, quero que você escolha entre uma dessas três conchas e se pergunte: os meus potenciais ocultos serão revelados pela concha vermelha? Serão revelados pela concha azul? Ou serão revelados pela concha verde? E vamos aos resultados. Para quem escolheu a concha azul, os dons ocultos que se revelam trazem a runa Algis, a runa Manás e a runa Naudis. E o que isso significa? Você tem o dom de se relacionar com as pessoas. Você tem o dom de ajudar as pessoas. Algis é uma runa de proteção, é uma runa de conexão. Manás é uma runa de união, é uma runa da relação, que representa a relação entre pessoas, que representa o altruísmo, representa toda a ligação social que a gente tem e como o outro transforma a gente e como a gente transforma o outro. Naudis é a runa da necessidade, é a runa da falta, é a runa que traz o frio, o gelo, às vezes até a questão de algum vazio que precisa ser preenchido. E o que eu vejo a partir dessa leitura é que você tem o dom de ajudar as pessoas. Você que escolheu a concha azul, você pode ter inato aí dentro de você, sem que você tenha ainda percebido ou explorado, o dom de auxiliar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas, seja através de conselhos, ou da sua presença, ou do seu trabalho, ou, enfim, mil maneiras possíveis de você ajudar uma pessoa que esteja em um momento de vulnerabilidade, em um momento de dificuldade. Da mesma maneira que você tem o dom de atrair até você pessoas que te ajudem em momentos que você esteja precisando de ajuda. Então essas runas em conjunto, elas vêm para dizer que você tem um dom muito grande, muito bonito também, de ser uma pessoa que ajuda, que auxilia o outro, ser uma pessoa que se conecta com o outro, ser uma ponte divina entre a espiritualidade, seja lá qual for a espiritualidade que você segue, e alguém que esteja precisando. Então canalize bem isso, use esse dom para o bem, use esse dom para ajudar as pessoas, para auxiliar, para encaminhar as pessoas, enfim, para fazer o bem. Porque é isso que aparece aqui, o bem, a ajuda, o altruísmo, a benevolência, né? Você ajuda as pessoas a se conectarem também. Você ajuda as pessoas a, talvez, apaziguar conflitos, dissipar brigas, dissipar climas estranhos entre pessoas, entre grupos. Enfim, você tem um dom aí de trazer a paz, de trazer o conforto, de trazer o alívio
para pessoas que precisem disso, que estejam em necessidade disso nesse momento. Então, use esse dom para o bem. Mais uma vez reforço isso, porque muitas vezes pode acabar, se houver uma pobreza de espírito, né? Se essa náudes ela vem com uma pobreza de espírito, pode alertar para um possível abuso aí da inocência do outro, né? Alguém que usa desse dom para manipular o outro. Então tome cuidado para não cair nessa tendência. Use isso para o bem, com boas intenções, e não para manipular ninguém ou para fazer a cabeça de ninguém. Porque quando algo nos é concedido através da espiritualidade, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Senão, ou esse dom é retirado da gente, ou simplesmente o que a gente faz injustamente retorna, de uma forma ou de outra. Então, use bem o seu coração, se conecte com os outros, seja o conforto que os outros precisam, e utilize bem das suas palavras e da maneira como você traz essa paz, esse alívio e essa harmonia para os ambientes, para os grupos e para as pessoas ao seu redor. Então, esse é o dom oculto para quem escolheu a concha azul. Espero que tenham gostado. Para quem escolheu a concha vermelha, nós temos as runas Hagalaz, Berkana e Dagaz. E o que isso significa? O seu dom é o dom de se reconstruir. O seu dom é o dom de não cair e ficar no chão, mas cair e levantar mais forte do que você caiu. Hagalaz representa o granizo, representa os baques da vida, representa tudo aquilo que é inevitável, que cai, as quedas, os rompimentos. Berkana representa o crescimento, representa a gestação. E Dagaz representa o amanhecer, a superação, a evolução. Então essas três runas em conjunto, falando sobre os seus dons ocultos, sobre as suas capacidades, potenciais ocultos, vem falando de uma grande possibilidade de se reerguer sempre, de se reconstruir. Você não é uma pessoa que cai e fica no chão, pelo menos não deve ser, porque tem um grande potencial aqui de crescimento constante, e até mesmo durante as quedas aparecem chances de você crescer mais ainda a partir disso, como uma planta que a gente poda para que ela cresça maior ainda, mais forte ainda. Então você tem esse dom de crescer, você tem esse potencial de até mesmo nas adversidades você encontrar uma maneira de se reerguer, de se reestruturar, de crescer. Então não desanime se você se encontra diante de um momento difícil, de um momento de queda, porque esse momento na realidade ele vem como uma poda para te fazer crescer ainda mais. Ou pelo menos é uma oportunidade que você deve usar, né? Eu entendo que as pessoas que escolheram essa concha, o dom delas é mais ou menos aquela coisa de vender gelo para esquimó, né? Mesmo nas adversidades vocês conseguem se reestruturar, vocês conseguem subir ainda mais fortes do que caíram. Então toda vez que vocês caírem, tenham isso em mente, porque não é porque você caiu que você está regredindo. Pelo contrário, essa queda ela é necessária para fazer uma limpa, para tirar do seu caminho qualquer coisa que lá na frente poderia se mostrar como um obstáculo. Então, quando essa queda acontece, ela vem preparando um novo terreno para você construir algo maior ainda e que vai superar as limitações, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas que escolheram essa concha talvez estejam passando por um momento em que alguma coisa caiu, em que alguma coisa desmoronou, mas vocês têm o potencial de fazer com que essa situação se reverta para algo melhor ainda, melhor até do que seria se não tivesse caído. Então aproveite as oportunidades que aparecem para se reerguer, se reestruturar, enfim, e fazer disso uma oportunidade de sair mais forte do que você entrou, de sair mais sábio, de sair mais
evoluído, digamos assim, né? Evolução é um conceito muito relativo, então eu digo no sentido de evolução pessoal. Utilize as quedas da vida para se reestruturar. Pegue as pedras do caminho e construa um castelo. Você pode construir até um império com as pedras do seu caminho se você souber olhar bem para frente, para o futuro, enfim. Não se apegue muito na dor da queda. Se apegue no quanto você tem para subir e o quanto essa subida pode ser ótima. Então essa é a leitura dos potenciais ocultos, dos dons ocultos, para quem escolheu a concha vermelha. Espero que tenham gostado e até a próxima. E agora, quem escolheu a concha verde, vamos ver quais são os dons potenciais ocultos que se revelam. A gente tem a runa branca, a gente tem a runa Otala e a gente tem a runa Isar. O que isso significa? A runa branca e a runa Isar, elas falam de coisas até parecidas, né? Enquanto a runa Isar ela fala de congelamento, ela fala de travão, ela fala de pausa, ela fala de algo parado, estacionado, que não vai para frente. A runa branca ela fala de um momento em que nada acontece, um momento vazio, mas que muitas vezes antecede o nascimento de algo, antecede a vinda de algo, né? Aquele silêncio que precede alguma coisa chegando, alguma novidade, aquele momento de pausa entre um ciclo e outro. A runa branca ela é mais ou menos a serpente que morde a própria cauda, né? Ela é o ponto zero em que algo está terminando para que outra coisa comece. A runa Otala, ela também fala de finalização de ciclo. Então ela fala, essas três runas em conjunto, elas falam bastante da relação que você tem de sempre estar se reciclando, sempre estar recomeçando as coisas. E nem tanto nessa questão de estar em constante movimento, mas até a pausa, para quem escolheu aqui a concha verde, até a pausa é um momento de crescimento. Até a pausa ela é necessária, então não veja a pausa como uma coisa que não está acontecendo nada. Porque as pausas, na realidade, quando as pausas estão acontecendo, aí é que está acontecendo coisa mesmo, porque é aí que as energias estão se formando, que as estruturas estão se estabelecendo, se fortificando para criar uma base bem forte, bem firme. E você deve aproveitar esses momentos de pausa para descansar, né? Mas também para se estruturar por dentro e por fora. Não ache que você não cresce só porque as coisas estão paradas. Pelo contrário, a pessoa que escolheu aqui essa concha, ela cresce até quando nada está acontecendo ao redor dela. Você tem um dom de se estruturar, mesmo quando as coisas estão paradas. Não sobe nem desce, não cai nem fica. Mesmo diante de uma linearidade, de uma estabilidade, você consegue se estruturar bem. Então eu diria que esse dom aqui ele tem muito a ver também com a questão da própria estabilidade, de estar estável, né? A estabilidade é a segurança, é aquilo que não sobe nem desce. Você consegue então permanecer numa frequência, numa linha, né? Numa linha reta, sem que isso te prejudique, mas também sem ousar muito, digamos assim. Claro que isso sempre pode anteceder um momento de crescimento, como eu disse, mas no geral, o seu dom é o dom da estabilidade. O seu dom oculto é de você conseguir encontrar um equilíbrio, encontrar uma harmonia para que você mantenha alguma coisa na sua vida, seja lá o que for, numa constante, em uma base segura, em uma base firme, que não balança, que não é abalada, que não é prejudicada, né, de certa forma. Então, se nada está acontecendo, nem de bom nem de ruim, entenda isso como, na realidade, a estabilidade se instalando, a segurança, a firmeza. Se nada está mudando é porque as estruturas estão bem firmes, bem sólidas.
Então é a partir daí que você começa a construir em cima dessa estrutura sólida. Porque se nada está acontecendo, talvez seja a hora de você fazer as coisas acontecerem. E essa é a leitura para quem escolheu a concha verde. Espero que tenham gostado e até a próxima.